acho assim, um dos principais erros, assim, é uma lista grande essa. Uma delas é acreditar no Caio Paulista, em qualquer função, aparentemente, porque o Caio Paulista certamente não ia ser o cara que ia fazer gols, e até o momento não fez absolutamente nada no Palmeiras. Mas ele certamente ontem também não foi o único problema. O que o Abel fez na coletiva, a meu ver, minimiza muito os problemas do Palmeiras adiante. Então, olhando para a enquete, eu não acho que é uma derrota preocupante, porque o Palmeiras foi jogar com Fortaleza fora de casa, com um time misto, numa sequência de jogos muito pesada. Era uma derrota que poderia estar na conta. Uma derrota por 3 gols de diferença não acontecia com o Palmeiras, já fazia 41 jogos. Então, de fato, né, esse time do Abel toma muito pouco gol em geral, né? Quando perde, perde de pouco. Então, não estava na conta perder de 3-0, mas perder do Fortaleza fora de casa não é nenhum absurdo, de novo, com o time misto e numa sequência pesada de jogos vindo de 5 vitórias. A minha questão com a escalação do Abel não é só a dobra de lateral, porque especialmente a dobra Rocha e Mike é uma que ele usou muito, né? Usou na Libertadores e é uma que vira e mexe funciona. E vamos lembrar que ele não está aí com todas as opções, uma vez que ele quer poupar jogadores para o derby. A questão para mim, na dobra da esquerda, é muito mais pela ineficiência do Caio Paulista. Né? Não acho um problema você pegar, né, um bom lateral esquerdo e jogar ele e colocar ele para jogar como ponta, mais avançado. Essa suposta versatilidade do Caio Paulista era inclusive uma das razões que fez com que o Palmeiras contratasse e trouxesse ele do São Paulo. Mas ele não faz isso bem. Por enquanto, ele não fez nada bem no Palmeiras. E a outra questão é você colocar a dobra de laterais com o Gabriel Menino na criação. O time vai criar pouco, né? Tanto que depois ele coloca, o Abel, né, coloca o Veiga para tentar melhorar essa situação do Palmeiras, mas o time continua muito fragilizado. E, além de tudo, ter na frente o Rony, que é um cara que, né, fez um gol, tirou a zica, né, no final de semana, mas não tem rendido bem no Palmeiras. Então, se você olhasse para aquela escalação inicial, mais do que a dobra de laterais, a minha dúvida era assim, quem vai fazer gol nesse time? Assim, quais são as opções para o Palmeiras marcar gols? E a outra questão que me deixa um pouco menos preocupada, olhando adiante, é que o Palmeiras teve oportunidades no primeiro tempo. Né? O próprio Abel falou na coletiva, né? O Palmeiras do primeiro tempo foi o Palmeiras. E aí no segundo tempo o time ficou completamente desmantelado. Embora o time tivesse desorganizado, com pouca criação, porque estava com o meio campo ali meio vazio, o próprio Gabriel Menino teve 2 chances de marcar no primeiro tempo e o gol do Lucero sai numa falha besta do Naves. Né? Então, são questões que também estavam ali no individual. Né? Não foi que o Palmeiras, como um todo, tomou um passeio do Fortaleza. O Fortaleza foi muito eficiente em aproveitar os espaços que o Palmeiras deu. E foi isso que aconteceu, mérito total e absoluto do Fortaleza. Mas acho que o Abel errou na escalação, e até porque deixou em campo jogadores que eram muito importantes para segunda-feira, que era o caso do Aníbal Moreno. Né? O Palmeiras não só perdeu de 3-0 ontem, como perdeu o Rony e, mais grave, o Aníbal Moreno para a segunda contra o Corinthians. Então, não entendi muito bem qual foi a intenção dele de poupar alguns jogadores e outros não, de arriscar alguns jogadores e outros não, e a verdade é que não funcionou. A hora que ele tentou no segundo tempo corrigir a rota de alguma forma, o time já estava muito, muito, muito desorganizado. Não tinha cara de Palmeiras, claramente ninguém sabia para onde correr e o que estava fazendo. E o último ponto que eu vou colocar, Tirone, que aí eu acho preocupante, até do ponto de vista de planejamento, é a zaga. O Palmeiras sabia que ia perder o Gustavo Gomes na Copa América. E o Palmeiras vendeu o Luan. O Murilo saiu de campo ontem sentindo que aparentemente é uma lesão no tornozelo. É possível que esteja em campo segunda-feira. Se acontece alguma coisa com o Murilo, e numa sequência dessas duras de jogo, sempre é possível prever que aconteça, o Palmeiras tem 2 garotos, só um deles que é o Naves profissional, para colocar na sua zaga para enfrentar o seu maior rival, que embora esteja mal, né, ainda assim é um derby, é Palmeiras e Corinthians. Então, do ponto de vista de planejamento, o Palmeiras parece estar pouco coberto ali na zaga. Mas, para fechar, foi um jogo ruim, uma escalação ruim, deu tudo errado, as substituições foram erradas, o Abel só foi abrir mão da sua ideia da dobra de lateral já no início do segundo tempo, mas não acho nenhuma tragédia. O Palmeiras é um acidente de percurso, como bem disse o Abel, que pode ser corrigido, especialmente quando ele não precisar poupar
tantos jogadores. Agora, se ele vai insistir no Caio Paulista, aí não sei, porque, meu Deus, Tirone, eu queria ver, eu tô só imaginando você assistindo o jogo de ontem com aquela figurinha, com aquele meme da Bruna Marquezine do livramento, sabe? Um livramento. Rapaz, Porque que coisa, olha, hein? que coisa. Realmente não foi uma das melhores atuações do Caio Paulista. Foi Aliás, vários disputada a tapa, jogadores né? jogaram mal. Agora, Rodrigo, e o outro lado, Fortaleza de fato também estava super desfalcado, tinha 10 desfalques o Fortaleza e fez um belo jogo também, né? Jogou bem, 3-0, inapelável. O Vojvoda também estava numa situação estranha ali no meio da tabela, não ia cair nem nada disso, mas estava ali no meio da tabela. É uma vitória também redentora, vamos dizer assim, do Fortaleza, que vai lá e sapeca o Palmeiras, que é poderosíssimo. Então, é engraçado, bom dia, Tirone, bom dia, Alice, bom dia para o Caetano também, que fez uma participação especial aí mais cedo. Também. Eh, então, eh, eu acho engraçado quando o técnico fala assim: "Eu sou o grande responsável pela derrota". O grande responsável pela vitória do Fortaleza foi o Lucero, que fez 2 golaços. Então ele é o grande responsável pelo Verdade. resultado. A gente às vezes se Isso. foca muito no treinador, então não é nem uma crítica ao Abel, mas a gente foca muito no treinador. Acho que o Abel cometeu erros, de fato, eu não gosto dessa dobra de lateral, eu não acho que na maior parte das vezes não funciona, mesmo quando o Palmeiras ganha, é um time pouco criativo. Mas assim, a estratégia do Vojvoda foi boa, ele se fechou, foi dominado, de posse de bola no início, mas sabendo que ia sair no contra-ataque, e que tem um centroavante muito bom, que é um centroavante até é aquele centroavante meio falso lento, né, parece que ele nunca vai chegar nas bolas, mas ele é muito técnico, né, na conclusão a gol. E ele recebeu a primeira bola ali, driblou o Murilo, né, e faz o primeiro gol. E com isso, abre-se um jogo melhor ali para o Fortaleza, pode ficar confortável lá se defendendo, às vezes com linha de 5 lá atrás. Como o Vojvoda sabe variar bastante o time dele, né? Quando precisa ele se defende muito, quando precisa tem posse de bola. E no segundo tempo ele matou o Palmeiras, porque aí o Palmeiras já cansado, e aí quando entra nessa questão do preocupado, eu concordo com a Alicia, que tem tropeços e tal, não sei o quê. O que eu acho que tem preocupação para o Flamengo e para o Palmeiras, que é a mesma, é o físico, porque os dois encararam uma maratona aí de 3 jogos em 7 dias. A do Palmeiras acabou no domingo passado, mas a do Flamengo acabou na quarta-feira, e os times estão claramente rateando. Ontem o Abel precisou trocar muita gente, e fazer uma escalação alternativa, não usar o Estevão e o Veiga, que ele disse inclusive que estavam com dores, né, falou depois na coletiva. Então eu acho que a preocupação para esses times é física. O Fortaleza foi muito inteligente em aproveitar essa circunstância, jogou fechado, usou ali o contra-ataque, coisa que o Palmeiras fez durante muito tempo, né? Então é usar o próprio veneno, digamos assim, contra o Palmeiras, e contou com um centroavante que é um ótimo centroavante e que foi o maior responsável pelo resultado de ontem com 2 golaços, né? Esse ponto que o Rodrigo falou, só para dar um pitaco rápido aqui, tem pego muita gente, todo mundo, vai, praticamente. Todo mundo está fazendo um monte de jogos na sequência. Agora foi o Palmeiras que poupou e se ferrou. O Flamengo, já super desfalcado com a Copa América, e ainda com jogadores que se machucam, também perdeu. Semana passada a gente estava falando sobre crise no São Paulo, que tomou uma cacetada lá do Vasco, também tentando poupar jogador. Então, o negócio tá ruim para todo mundo nesse aspecto, né? Tem que ter a torcida também tem torcedores, calma, tem que ter um entendimento. O Galo também se ferrou nessa, né? Foi perdendo jogador Exigir e rendimento perdeu. nesse período Copa América é muito difícil, viu, Pois Tirone, é, porque exatamente, e aí, exatamente. assim, os times são mais desfalcados, perdem, a gente foca muito no assim, o cara está sem 5 jogadores, o Palmeiras, no caso, sem o Gustavo Gomes e tal. Mas não é só isso, porque você perde o jogador e você tem que começar a forçar os outros, porque eles têm que jogar Exatamente. muito mais. Aí eles vão morrendo. Aí chega no momento que Dito, você já se contunde, aí você tem menos jogador ainda. Então é uma bola de neve que é provocada pelo calendário da CBF, vamos falar aqui, e perfeito. eu acho que eles ainda cometeram um erro extra, na minha visão, para fazer propaganda. Porque o que, que aconteceu? Chegou na data FIFA, se vocês vão lembrar, quando o Brasil estava jogando amistoso, não tinha jogo do brasileiro, porque a CBF queria Isso, fazer propaganda de que a data FIFA estava preservada.
Só que depois os times perderam de qualquer jeito os jogadores nesse momento. Então, para que precisava daquilo? Para o treino da Sub-20 e para a CBF fazer um release dizendo que a data FIFA não Tá respeitada. estava preservada? Não, era melhor eles terem trazido as rodadas e alongado um pouco o intervalo desses jogos. Pelo menos eles poupavam os times dessa maluquice aí. Então, tanto eu fiz até umas críticas ao Tite, porque ele passou pela CBF, mas assim, tanto o Tite quanto o Abel, no final, eles têm razão dessa questão do descanso. Se você joga. Não tem outro jeito de fazer calendário se você tem jogo domingo, quarta e domingo e quarta. Algum momento vai acontecer essa coisa de 3 jogos em 7 dias. Mas eles tinham uma solução para ter alongado mais o negócio. E não fizeram por propaganda, e para o Ramon, que está demitido desde janeiro, mas não dão a carta para ele, ficar treinando na Granja Comari com os garotos da Sub-20. Realmente assim, a medida incompreensível em cima de um calendário já difícil. Perfeito, exatamente. Agora, pouco importa aqui para o torcedor, Alicia, porque a galera está descendo a ripa no desempenho do Palmeiras. O Francisco Souza, por exemplo, fala: esse monstrengo tático não funciona contra ninguém. Foi eliminado pelo pior Boca da história. Um sonoro burro no Allianz. Será pedagógico e necessário. Bom, não sei se vai chegar a tanto, né? Ninguém vai chamar o Abel de burro no Allianz. Mas o Abel se colocou na conta dele e tem muita gente falando isso. Pô, Abel, errou. Mas ele tinha opções, e ele... Alicia. Oi? Essa Desculpa te pergunta do Rodrigo, interromper, tinha mas você acha opções? que ele tinha opções? Assim, eu acho a opção da dobra lateral péssima. Concordo com todos os torcedores calma aí que estão falando. Mas você via opções para ele fazer outra coisa sem tendo que poupar o Estevão e o Dudu? Opa, o Estevão e o Veiga, né? Ele Veiga. poderia ter algumas opções. O próprio Dudu ele poderia ter utilizado um pouco mais. A gente não sabe na questão física quanto ele consegue segurar, né? Ele entrou ali no segundo tempo, já mudou um pouco o jogo na questão da criação. E o Palmeiras, de fato, tem poucas opções, né? Porque o Palmeiras já vem, os jogadores que ele vendeu já saíram, que os que ele comprou ainda não chegaram, né? Então o Palmeiras perdeu o Endrick para a seleção, vendeu o Luiz Guilherme, o Luan foi vendido, o Gomes está na seleção, o Richard Rios está também na seleção, servindo a sua seleção na Copa América. Então, o Palmeiras, embora não tenha sido tão dizimado pela Copa América quanto se esperava e quanto aconteceu com o Flamengo, perdeu os jogadores-chave para além dos jogadores que vendeu e já saíram, né? Então, os reforços, tem aí o Giai, né? Mais um lateral chegando para o Palmeiras e tal, as figurinhas e os memes na torcida do Palmeiras, quando rolou aquela história toda com o Dudu, era só ele decidir jogar de lateral, que aí o Abel ia escalar ele rapidamente, botar ele de volta no time. Então, o Abel, ele gosta desse estilo de jogo, mas eu não vejo toda essa questão de o Abel, burro, tem que pagar, porque ele admitiu o erro, ele fez uma tentativa que não funcionou, e eu volto a dizer, gente, não é que o Palmeiras foi colocado na roda pelo Fortaleza. O Fortaleza aproveitou as poucas chances que teve, e é isso que o Rodrigo falou. Foram 2 golaços, na verdade foram 3 golaços do Fortaleza, o terceiro ali com total espaço, né? O Mike não conseguiu fazer a marcação, depois o Murilo chega atrasado, mas são 3 golaços do Fortaleza, e o Palmeiras no primeiro tempo teve oportunidades. Aí a gente pode dizer que não é só culpa do Gabriel Menino dele ter perdido o gol, é culpa do Abel de acreditar que o Gabriel Menino ia ser o cara que ia finalizar, ia botar a bola para dentro. Rony perdeu o gol na cara do gol também no primeiro tempo. Então, assim, o Palmeiras, taticamente, não foi tão ruim, especialmente no primeiro tempo. É que os jogadores que estavam dentro de campo não têm a mesma qualidade técnica daqueles que ou estão servindo as seleções ou estavam no banco de reserva sendo poupados. Então, eu acho que tem alguns momentos ali que se fosse o Endrick, se fosse o próprio Estevão que estava no banco, talvez o Palmeiras tivesse aberto o placar no primeiro tempo, o jogo seria outro. Então, a gente não pode olhar só para o placar, né? Quando a gente for falar do Corinthians, eu acho isso importante também. A gente tem que olhar para como o time jogou. E o time realmente no primeiro tempo não jogou tão mal, apesar de um esquema tático que eu imagino que o Abel não vai querer repetir tão cedo. No segundo tempo, a equipe começou a ficar desorganizada, né? Porque aí foi mudando o esquema conforme o Abel ia fazendo essas substituições, né? Vale lembrar, ainda no primeiro tempo ele bota o Flaco Lopes, o time fica completamente descoberto,
né? Ele depois tira o Naves, aí o time fica praticamente sem zagueiro, então tem essa desorganização e tem o cansaço. Então eu acho assim, torcedores, calma, o Palmeiras vinha de 5 vitórias seguidas, o que nessa sequência de jogos e desfalcado é difícil, e estava poupando os jogadores para o jogo de segunda-feira. Né? Eu acho que, assim, para mim, o erro mais grave do Abel foi ter arriscado o Aníbal Moreno, porque o Palmeiras fica com um meio-campo frágil e, claro, ele não tinha como prever que o Murilo pudesse sair com uma questão física, mas o Palmeiras já está defensivamente com problemas, e aí ele arriscou o Aníbal Moreno. Então, essa contenção na segunda-feira vai ser preocupante. Não que o Corinthians seja um time avassalador nesse momento, mas é preocupante. Então, eu não vejo essa grande tragédia, Tirone, até porque é isso que a gente vem discutindo já há todo esse tempo. Não dá para exigir grandes jogos e vai ter tropeço no meio desse calendário maluco. Né? Não tem jeito. Os times estão desfalcados e estão cansados. Vão ter que mudar seu estilo de jogo, vão ter que forçar seus jogadores, e isso vai ser refletido dentro de campo. Mérito do Fortaleza, que aproveitou as suas oportunidades, e eu acho mérito do Abel na coletiva, que não tentou explicar. Tudo isso que eu falei aqui no começo, o Abel poderia ter dito. Né? Eu estou poupando jogadores, e aí eu tentei, e aí teve chance, os caras não aproveitaram, aí a culpa não é do treinador. Ele podia ter feito vários poréns, e ele não fez. Tentei fazer uma coisa, não deu certo, as substituições que eu fiz deixaram o time pior ainda, e mérito do Fortaleza. Eu acho que, assim, capítulo encerrado, segue segunda-feira. O Abel tem essa coisa de só lamentar ou comemorar, né, durante 24 horas, eu acho que é isso, né? Torcedores, 24 horas aí metendo pau no Abel, no Caio Paulista, no Rony, no Gabriel Menino, em quem quiser, mas muita calma, né? E foco na frente, porque o Palmeiras está em quarto lugar, pela questão agora do saldo de gols com o Botafogo, afinal tomou 3 gols ontem, né? Prejudicou o seu saldo, que era muito bom, mas ainda muito cedo para, né, para começar a querer criticar ou achar que está tudo perdido, né, gente? Pelo amor de Deus.